vídeos aí. Tchau, gente. Deus abençoe. Você pode aplaudir. Olha que igreja linda. A nossa igreja em Campos Goytacazes, linda, linda, linda. Estamos num lugar novo, eu nem conheço lá ainda. Só conheço o lugar antigo, não conheço o lugar novo. A nossa igreja está lá e eles vão passar uma semana inteira fazendo missões, evangelismo, porta em porta, com crianças, à noite com os adultos. Vai ser um grande mover de Deus, como eles fizeram o ano passado na Bahia, lá na nossa igreja renovada Bahia, Nazaré das Farinhas. Amém. Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus, no seu lugar, por gentileza. Hoje pela manhã, se você não pôde estar aqui, eu quero muito que você assista a palavra pela manhã. A da manhã vai estar nas nossas redes sociais já, com certeza. Porque hoje, desmascarando o inimigo, eu falei sobre a atuação do inimigo na vida das crianças hoje. Como é que o inimigo atuava no passado e como ele está atuando hoje. E é impressionante como que muitas vezes nós estamos vivendo e enfrentando situações com os filhos e nós não paramos para pensar que é uma ação demoníaca, diabólica lá do passado, de alguma situação. E você pode ter acesso a essa palavra que foi ministrada pela manhã, que fala sobre, muitas vezes, nós adultos que vivemos algumas situações que são ligadas ao passado. Muitas vezes estamos sofrendo hoje como consequência e raiz lá do passado, da infância, da adolescência, traumas, situações complicadas. Por isso que eu disse pela manhã como nós investimos no Ministério Kids, porque nós acreditamos que se nós queremos mudar essa nação, nós temos que começar a mudar por nós que estamos aqui conscientes da palavra, investir nas nossas crianças. Nós investimos muito, você que é dizimista, ofertante, me ouça, nós investimos muito, muito dinheiro aqui para fazer essa escola bíblica. Todos os dias eles recebiam presente, lanche, comida, brinquedos, tantas coisas. Nós investimos muito, e o pastor Marcos, como é muito dinâmico, é impressionante, ele me ligava às vezes, até o pastor Felipe, olha, faltou não sei o quê, acabou, estimamos para 150 crianças, tudo, e começou a extrapolar, pode comprar, eu falava, pode comprar, passa no cartão, divide em 2, divide em 3, vai fazendo, porque é uma área que nós não podemos economizar, porque nós temos que investir tudo nas nossas crianças, amém? Então, pega essa palavra que eu tenho certeza que vai falar com você que é adulto também, você que é jovem também, tá bom? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração por um instante. Eu quero que você pense um pouquinho sobre tudo aquilo que você veio buscar nesta noite. Você saiu da sua casa com uma expectativa, eu tenho certeza absoluta. Você não saiu da sua casa simplesmente para ver mais um culto, receber mais uma palavra, participar de mais um louvor. Eu sei que é uma expectativa de Deus no seu coração. Eu tenho certeza que essa expectativa vai se cumprir, ela vai se concretizar, ela vai se materializar, porque Deus estava te esperando aqui nesse lugar. Esse lugar todinho, ele é cheio da glória e da unção do Senhor. Todinho esse lugar é consagrado a Ele. Ele é a nossa razão de ser. É como nós cantamos, é tudo para Ele. É tudo por Ele. Tudo se refere e se dirige para Ele. Ele é o brilho dessa igreja. Ele é o brilho desse lugar. Por isso que Satanás não tem espaço, não tem lugar. Por isso ele não tem oportunidade. Porque aqui somente nós adoramos aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aqui nós atraímos a glória do Pai, para que verdadeiramente tudo aquilo que não é dele possa ir embora e que Deus levante aqui homens e mulheres vitoriosos. Homens e mulheres abençoados nas suas casas, nas suas finanças, na sua saúde, em nome de Jesus de Nazaré. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta noite, eu declaro que eu vim para te buscar,
para te adorar, mas para receber a tua palavra. Fala comigo, Espírito Santo de Deus, ministra o meu coração, traz à existência tudo aquilo que eu vim buscar, em nome de Jesus, e que o Senhor me abençoe, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Ainda em pé, por um instante, eu quero ler com você, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que é o tema dessa noite, dessa quarta ministração sobre desmascarando o inimigo. Como é que nós vamos desmascarar o inimigo? Como é que você enxerga, como é que ele atua nos dias de hoje? E Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, verso 4, ele vai trazer um pouco a clareza para cada um de nós. E ele vai dizer a capacidade que o inimigo tem de cegar. Não é uma cegueira física, mas é uma cegueira espiritual. É a artimanha do diabo na atualidade. E eu quero falar com você sobre isto. Diz aqui então esse texto básico, nos quais o Deus deste século, aqui está com D minúsculo porque é o inimigo, o Deus desse século, ele cegou o entendimento, olha só, presta atenção, dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Pode se assentar por um instante. É impressionante como é que o inimigo trabalha nos dias de hoje. Como é que ele vem trabalhando? Durante muito tempo ele enganou muitas pessoas e era fácil, era visível identificá-lo. E a igreja se levantou e tem se levantado ao longo dos séculos e das décadas para repreendê-lo e aonde ele se manifesta, ele é repreendido, ele é expulso, ele é mandado embora, mas ele não vai embora, ele volta e volta com uma outra capa, ele volta com uma outra roupagem, ele volta com uma outra dinâmica, porque o papel dele ainda continua sendo intenso. Então, o que ele tem feito na atualidade? Ele tem agido de diversas maneiras. E hoje, nessa quarta ministração, é a quarta maneira que o diabo trabalha para roubar de nós a bênção, para roubar de você a sua bênção. E Paulo vai dizer aqui claramente que o inimigo, ele cega o entendimento. Diga assim, ele cega o meu entendimento. Paulo está dizendo aqui sobre os incrédulos, presta atenção, para que eles não vejam a glória de Deus. Por isso que é muito difícil você fazer um trabalho de evangelismo. Por isso que muita gente ouve o evangelho e não recebe o evangelho, porque a pessoa ela está cega espiritualmente. Há uma cegueira intencional, diabólica, que impede que a pessoa veja aquilo que é tão claro para a gente. Você pode falar uma, duas, três, e o que vai prevalecer é a sua perseverança, o que vai prevalecer é a sua insistência em pregar o evangelho. As crianças aprenderam muito sobre isso aqui, é buscar o reino de Deus, viver o reino de Deus, e a nossa perseverança na construção desse reino de Deus, não pararmos, não desistirmos. Talvez você tenha pessoas do seu ciclo de amizade, de família, que ainda não entregaram a vida para Jesus, e você fala assim, como é duro levar essa pessoa para Jesus. E não é uma questão apenas humana, mas é uma questão espiritual, porque uma das estratégias de todos os tempos, e mais ainda agora, é cegar o entendimento daqueles que estão incrédulos, aqueles que estão sem Jesus. Mas a Bíblia fala algo tremendo, e eu quero falar sobre isso com você. A Bíblia fala que não é só daqueles que são incrédulos que estão lá fora. A Bíblia fala também daqueles que estão dentro, eu e você.
o risco que nós corremos de o inimigo ele ter vantagem sobre nós, de cegar o nosso entendimento. Como é que ele vai cegar o entendimento de um homem de Deus? Parou para pensar já? Como é que ele vai cegar o entendimento de uma mulher de Deus? Você ora, você jejua, você tem sua vida com Deus, como é que ele vai cegar? E a Bíblia fala no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Olha aí na televisão que você vai acompanhar comigo, Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o... Diga assim, está faltando o conhecimento. Mas com coragem, diga assim, está faltando o conhecimento. Um pouco mais forte aí, vamos lá que você consegue. Está faltando o conhecimento. Presta atenção. Há uma estatística terrível que eu abomino, mas ela é verdadeira, que existe hoje mais gente afastada do Evangelho do que gente congregando no mundo. Qual foi a causa? Qual foi a causa que levou um homem de Deus embora? O que fez com que ele fosse embora? Faltou, meu amado e minha amada, faltou a base, o fundamento, o alimento na vida de um homem de Deus, um alimento espiritual na vida de uma mulher de Deus. A fraqueza pela qual o Evangelho está sendo levado nas últimas décadas, a superficialidade, não se aprofunda na fé, não se confronta quando há pecado, não se confronta quando há doutrinas erradas, e vão levando com uma teologia liberal, com uma igreja liberal, porque hoje é mais importante manter uma igreja cheia do que uma igreja santa. Presta atenção. E o inimigo está rindo, está vibrando, porque há uma igreja que não tem uma plenitude com Deus, porque muitas vezes há uma cegueira espiritual. E o inimigo trabalha exatamente assim. A habilidade de Satanás é tornar a verdade em mentira e a mentira em verdade. Nós temos que ter discernimento, porque o diabo não brinca naquilo que ele faz. Ele tem um alvo, ele tem um propósito, ele tem uma meta, ele tem um foco, ele é determinado naquilo que ele faz. Então ele vai tentar de todas as formas tornar a mentira uma verdade e a verdade uma mentira. E aí você vê os desencontros que existem hoje na sociedade, os desvalores que existem. Perdeu-se a referência do que é certo, do que é errado. E aí você vai comigo agora acompanhar a leitura muito linda, Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Porque nós vamos aprender qual é o remédio para isso. Qual é o remédio para não sermos destruídos? Porque se Oséias diz, o meu povo, não é o incrédulo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, é conhecimento da palavra, é conhecimento de Deus, é alimento sólido, é o maná diário. Se ali Oséias está dizendo isso, ele não está falando dos que estão lá fora, ele está falando dos que estão aqui dentro. Então nós temos que ter um alerta, para que a gente não caia nessa cilada do diabo, nessa cegueira que ele traz. Então, Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, vai dizer exatamente o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias... e 40 noites, teve fome. Guarda isso aí, diga assim bem forte, teve fome. Presta atenção, Jesus é homem aqui, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, diga bem forte assim, está escrito. Mais forte, diga, está escrito.
Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E lhe disse: se és filho de Deus, olha o diabo de novo, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha só o diabo dizendo. Está escrito também. Jesus disse: está escrito, e o diabo vem atrás dizendo: está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito. Diga assim: também está escrito. Olha o que Jesus está tentando fazer aqui. Ele está rebatendo o diabo. Ele está dizendo: se está escrito lá, também está escrito o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: então tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Diga de novo: porque está escrito. Isso, bem forte: porque está escrito. E olha o que Jesus está dizendo aqui agora: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Essa passagem é linda demais, porque essa passagem mostra o protótipo do cristão, Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Jesus foi tentado 3 vezes. Isso mostra para mim e para você que nós também estamos sujeitos a sermos tentados 3 vezes em 3 áreas distintas. Diga assim: 3 áreas distintas. Olha só. Primeira área que o diabo tenta foi a carne. Jesus teve fome, o diabo vem e propõe o pão. Olha só como o diabo ele é astuto. Mas ele vai se utilizar da palavra para tentar dar pão para Jesus, em troca de algo. Ele vai tentar Jesus na soberba da vida. Ele vai falar do orgulho, da presunção espiritual. Ele vai falar da cobiça dos olhos, do poder, da glória deste mundo. Ele vai pegar em áreas fundamentais da vida de qualquer homem e mulher. Todos nós somos tentados nessas 3 áreas de maneiras diferentes, com forças diferentes, com potências diferentes, mas são 3 áreas que nós somos tentados. Porque o diabo tentou enganar Jesus como? Pela palavra, usando trocadilhos da palavra. Olha só o livro de Gênesis. A queda de Adão e Eva, ela foi por causa de um trocadilho da palavra. Deus trouxe uma palavra, Adão e Eva, e eles receberam essa palavra. O diabo vem e ele diz: olha, Deus disse, e ele faz um trocadilho, ele troca algumas palavras ali. Parece que é a mesma coisa, mas não é. E ele vai confundir, porque este é o objetivo do diabo: confundir a mente do homem naquilo que Deus quer e daquilo que Deus não quer. Então ele vai fazer um trocadilho e vai levar o homem ao pecado. Diga assim: Senhor, me ajuda a ter discernimento. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Diga bem forte: a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Esta afirmação parece ser a coisa mais normal do mundo, mas ela não é na atualidade. Porque na atualidade existe uma corrente teológica de pastores, igrejas, missões, que dizem que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Mas ela não é a palavra de Deus. Dá para você entender uma coisa dessa? E aí existem desdobramentos dessas colocações, que não é o motivo dessa palavra hoje, questionar ou levar a fundo essa discussão teológica, porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Amém? Então diga assim: a palavra de Deus, ela é. Ela não contém, mas ela é.
O diabo conhece a Bíblia. Preste atenção. Às vezes nós falamos muito de Bíblia, parece que é uma coisa tão ultrapassada. Parece que é uma coisa lá do passado. Parece que está fora de moda. Porque a Bíblia de papel parou de ser usada por N razões, se modernizou a Bíblia, hoje está aqui no celular, no tablet, no seu computador. Mas a prática diária da leitura da Bíblia, ela foi e está sendo esquecida por uma parte dos irmãos. Isso eu não digo só da Renovada, é um geral. Outro dia, um repórter, desses repórteres que brincam na rua, começou a fazer lá no centro de São Paulo algumas perguntas da Bíblia para o pessoal que passava. Gente, cada resposta mais absurda que a outra. E gente que dizia que era crente, eu sou crente, então responda essa pergunta aqui. Pergunta mais absurda do mundo, a mais fraca que qualquer criança nossa responderia. Gente adulto que não sabia. Ou que respondia tão errado que era para dar risada. Por quê? Porque se perdeu a capacidade de olhar a Bíblia e meditar nela. Quando a Bíblia diz, medita nela dia e noite. Diga assim, dia e noite. E a gente, se nós formos ser sinceros, nós não meditamos dia e noite. Tem gente que para pegar no sono, ele descobriu um remédio. Estou com uma insônia terrível. Querida, vou no escritório, vou no quarto, lá na sala, vou ler a Bíblia. Porque é só ler a Bíblia em 5 minutos eu durmo. Tem gente que é assim. Tem um sonífero na Bíblia. Isso é uma estratégia do diabo. Para que você não leia, não compreenda, não entenda. Para que você não saiba o que é verdade e o que é mentira. Porque nós só vamos saber isso lendo a palavra. Jesus, ele combateu o diabo, nosso inimigo, porque ele disse, olha, também está escrito, olha, eu conheço a Bíblia, eu sei a palavra, eu conheço a revelação bíblica. Jesus está dizendo, eu conheço. Então Jesus, ele luta de igual para igual e vence o diabo, porque a palavra de Jesus foi a verdadeira e a falsa caiu por terra. Por isso que no mês de agosto nós vamos entrar com um projeto que é para ter entrado, né, meu filho amado Alex, é para ter entrado já uns 3, 4 anos aqui na igreja. Mas agora sai. 1 hora antes do culto da manhã, 1 hora antes do culto da noite, vai ter estudo bíblico nessa igreja. Nós vamos estudar a Bíblia, serão 4 matérias tremendas que vão te levar a um aprofundamento da fé, ao conhecimento mínimo da fé, para você ter entendimento de 4 áreas importantes da sua vida com Deus. Aí vai valer o seu esforço, a sua dedicação, a sua perseverança. Aí vai valer o seu empenho de querer estar e aprender a palavra, porque quando o inimigo vier, como ele veio com Jesus, e como ele está vindo na atualidade, fazendo trocadilhos da palavra, tentando te enganar, você vai dizer, eu conheço a palavra, eu medito na palavra, eu leio a palavra, eu reflito na palavra, e eu sei porque está escrito, e comigo você não me pega. O meu entendimento não vai ficar cego. Eu vou ter entendimento claro para saber as revelações da palavra. Diga assim, Senhor, me ajuda a conhecer mais a palavra. Eu quero falar com você aqui nesta noite. O diabo, ele não quer que você saiba de algumas verdades. Diga assim, o diabo não quer que eu saiba de algumas verdades. Presta atenção, a Bíblia fala que um dos nomes do diabo, ele é o pai da mentira. Pai. Ele é o criador, ele é o gerador da mentira. Então, ele para manipular, para cegar o nosso entendimento, ele nunca trabalha com a verdade, ele sempre trabalha com a mentira. Então, quando você tem conhecimento da verdade, isso vai contra o inimigo. Então, a maneira de você ter o antídoto contra o inimigo no dia de hoje, na atualidade, nos enganos que ele tem, para desmascará-lo, você tem que conhecer a palavra de Deus. Amém? Primeira verdade que o diabo não quer que você saiba.
Ele não quer que você saiba a verdade sobre ele. Ele não quer que você o conheça. Talvez muitas pessoas, eu espero que não, em nome de Jesus de Nazaré, porque essa igreja é muito maravilhosa, mas talvez muitas pessoas, quando souberam do tema desse mês de julho, disseram assim, eu não vou nesse mês não, porque eu vou esperar o mês que o pastor vai falar sobre as promessas de Deus. Eu vou esperar o mês que o pastor vai falar sobre como ficar rico em 5 passos. Eu vou esperar, mas falar sobre o diabo, o inimigo, meu Deus, isso não. Eu espero que nenhum irmão tenha caído nessa cilada, e nessa mentira, e nesse engano. Porque nós vamos trabalhar com a verdade. E a primeira verdade é que o inimigo não quer que você saiba quem ele é. Por quê? Porque a partir do momento que você descobre quem ele é, você pode lutar contra ele. Você sabe como lutar, você sabe quem ele é, a sua capacidade de ação, as suas artimanhas. Então, você vai lutar espiritualmente. Diga assim, Senhor, me ajuda a lutar corretamente. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 16. Ele vai dizer aqui um pouquinho sobre quem é o diabo, quem é o nosso inimigo. E diz assim o apóstolo Paulo, e o Deus da paz, em breve, esmagará. Diga assim, esmagará. Eu não sei, alguém tem medo de barata aí? Tem sol? Tem sol? Jesus. Renatinho, tem medo de barata? Você adora? Adora matar. Eu não sei você, mas de vez em quando aparece uma barata em casa, a gente corre atrás e quando ela dá uma paradinha qualquer, a gente pisa e esmaga ela, não é? É nojento, é horrível, não é? Mas a imagem mais clara que eu tive quando Paulo disse aqui esmagará, a ilustração mais simplista e mais nojenta que eu imaginei foi da barata. Você pisar e esmagar, que vai sair coisa para todo lado. Morreu, Zé Fini, não vive mais, acabou. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés, daqueles que têm a clareza daquilo que é a revelação de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Jesus na cruz do Calvário derrotou o diabo, presta atenção. Quando ele diz lá na cruz está consumado, ele está dizendo acabou. A legalidade do diabo foi tirada na cruz do Calvário. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Domingo passado foi ceia. Nós ceiamos e lembramos aqui da cruz do Calvário, o preço que Jesus pagou. Então, o diabo, o final dele é um final desastroso. Ele nunca vencerá se você lutar com as armas espirituais. Se você tiver clareza, se você tiver entendimento, se você não tiver cego na sua vida espiritual, você vai esmagar o diabo debaixo dos seus pés. Esse é o final dele. Mas ele não quer que você saiba disso. Então tem muita gente que não sabe disso e que tem medo do diabo. Tem medo das ciladas do diabo. Você tem que enfrentá-lo com as armas que Deus te deu em Efésios 6. Amém? Segunda situação, o diabo não quer que você saiba que não temos nada a temer. Diga assim, eu não tenho nada a temer. Diga assim, nada de nada a temer o diabo. Olha só o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 19. E eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Olha aqui o que está sendo dito aqui. E nada, absolutamente, vos causará dano. Diga assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor me dá autoridade sobre todo o poder do inimigo.
É assim que deve marchar a igreja hoje. A igreja não pode se acovardar, não pode se intimidar, a igreja não pode retroceder, a igreja tem que marchar. Por isso que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós marchamos porque nós não temos medo de enfrentar o inimigo, de orar, de expulsá-lo, de repreendê-lo, de anular as suas artimanhas, porque o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, o Senhor está com a igreja, e nada, absolutamente nada, nos causará dano. Amém? Diga assim: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Diga assim: ele vai fugir da minha casa, da minha empresa, dos meus negócios, das minhas finanças. Ele vai fugir, porque eu estou submisso ao meu Deus. Preste atenção, aqui diz claramente: sujeitai-vos a Deus. Eu estou submisso a Deus, então aí sim eu resisto ao diabo, e aí sim ele fugirá de mim e de você, fugirá da igreja. Amém? Terceiro lugar, o diabo não quer que você saiba dos seus direitos e promessas. Diga assim: eu tenho direitos e eu tenho promessas. Isso, para valer agora. Diga assim: eu tenho direitos e eu tenho promessas. Olha para esse irmão e diga: você tem direitos e também tem promessas. E o diabo não quer que você saiba. Como é que você vai saber se você não lê a Bíblia? Você lê tudo, você vê tudo, assiste televisão, Netflix, você assiste um monte de filmes, você faz um monte de leituras, mas não lê a Bíblia. Como é que você vai saber quais são os seus direitos e as suas promessas? Ah, mas eu ouvi há 10 anos uma pregação de uma promessa. Meu irmão, você está preso há 10 anos. Tem mais de 8.000 promessas para mim e para você. Talvez você saiba só 5, 6, 7. Tem 8.000 promessas. É um mundaréu de promessas que Deus nos dá. E o diabo não quer que você saiba. Por quê? A partir do momento que você souber e descobrir quais são essas promessas, os seus direitos como filho de Deus, então você vai começar a buscar, você vai começar a praticar e a viver essas promessas. E o diabo quer cegar o seu entendimento para que você não conheça as promessas e você não viva e nem as busques. Diga assim: Senhor, me ajuda. Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus? Quantas são? Tantas tem nele o sim. Porquanto também ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a descobrir quais são as promessas. Aí você fica maravilhado. Mas o diabo tem essa capacidade de te impedir de ler, de descobrir, desvendar, e de pegar a revelação e você não saber nem que direito você tem, nem que promessa você tem. Então nós temos que ler a palavra de Deus. Quarto lugar, o diabo não quer que você saiba que existem princípios para ser abençoado. Diga assim: eu tenho princípios para ser abençoado. Tem muita gente que pensa que o fato de vir na igreja, ele vai ser abençoado. Ou ela vai ser abençoada. É um dos princípios, mas não é só isso. Tem gente que acha que fazendo algumas coisas será abençoado. Pode ser até. Mas existe na Bíblia princípios. Se você quer ser abençoado plenamente, tem caminhos. Tem uma trilha que Deus coloca. Deus colocou princípios, estabeleceu princípios na palavra para que você seja abençoado. O desejo de Deus é que você seja abençoado. Que a sua casa seja abençoada, que a sua empresa seja abençoada, as suas finanças, a sua família, a sua saúde. Deus tem o desejo de te abençoar e nos abençoar. Mas existem princípios. Por exemplo, graças a Deus,
você está numa igreja que cumpre princípios, amém? Presta atenção, nós já tivemos inúmeras experiências e tentativas frustradas de fiscalizações, de tentar pegar suborno da igreja, pegar propina da igreja, para legalizar alguma coisa da igreja. Se desse, ao invés de gastar 200 mil, se der 20 mil, eles fazem vista grossa e passam para frente. Ao longo desses anos todos, quantas investidas o diabo fez, mandando pessoas de tudo quanto é gente, você possa imaginar, do setor público, estadual, municipal. Meu irmão, todas as vezes que bateu nessa porta, alguém cobrando alguma coisa e tentando pegar uma propina, eu disse, nós pagamos os 200 mil, mas não damos um centavo para você. Fechamos a brecha. É uma decisão. Na época de campanha política, meu irmão, eu sou assediado pela posição que eu estou. Eu sou assediado por deputados, vereadores. Olha, é possível o senhor orar por mim lá no altar? É possível o senhor mencionar o meu nome? É possível o senhor me colocar no altar e dar uma palavrinha de 1 minuto só? Eu digo, não, meu altar lá ele é consagrado. Ninguém pisa nele para falar de política. Isso há 32 anos. Você pensa que é fácil? Não é. Porque você liga a televisão e está cheio de pastor levando político, que prega, crente ou não crente. Porque tem interesses ocultos por trás. Meu irmão, nós vivemos do dízimo da oferta, não tem nenhum interesse oculto. Ou Deus levanta o dízimo e a oferta aqui, ou nós não vamos negociar com o ímpio. Isso é uma decisão nossa, séria. Tem que pagar um preço por isso. Por isso que muita gente fala assim, mas pastor Joel, por que é que Deus te abençoa tanto na área financeira? Te deu o prédio da Serra da Cantareira, te deu o terreno lá na Marginal Tietê. Olha, há tantas coisas financeiras que Deus está dando para vocês nem pediram, então, porque nós temos princípios. Amém? Agora o diabo não quer que você saiba os princípios. Ele quer que você ache que de qualquer jeito você vai ser abençoado. Na Bíblia, para você ser abençoado, tem princípios, não tem jeito, não dá para negociar com o diabo. Então veja que, olha só o que diz Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você percebe que há um filtro aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Sem fazer a vontade não tem vida eterna, não tem bênção. Isaías capítulo 1, verso 19 nos diz, se quiserdes e me ouvirdes, há um princípio, eu preciso querer, mas eu preciso ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, e aí sim eu vou comer o melhor dessa terra. Então diga assim, há princípios que eu preciso obedecê-los para ser abençoado. Então quando você não conhece a palavra, você acha que é tão simples, eu vou vir na igreja e Deus vai me abençoar. Está com a vida errada lá fora, está com a vida errada dentro de casa. Como é que Deus não negocia, Deus não vai abençoar aquele que está fora do propósito da sua vontade. Eu sinto te dizer isso para te ajudar. Eu não estou aqui te acusando, eu quero te levar a uma realidade, porque às vezes você nunca ouviu uma mensagem dessa tão direta, tão firme, para que você desperte, para que você acorde e fale, peraí, eu não estou sendo abençoado, eu estou até bravo com Deus, e você está chateado com Deus, magoado com Deus, mas presta atenção, você não está seguindo os princípios da palavra, não tem como abençoar, o céu está fechado, o céu está blindado para a sua vida, porque não há princípios sendo vividos. Eu estou te falando da nossa igreja. Olha só, Deus nos deu um prédio que estamos pagando aí pela graça e misericórdia de Deus já várias parcelas. O terreno do lado foi vendido quase pelo mesmo preço, o terreno, sem nada.
Foi vendido quase pelo mesmo preço de um prédio inteiro. Para você ver o tamanho da bênção que Deus nos deu. Talvez hoje a Kobayashi se arrependa, fala, meu Deus, vendemos barato para a igreja, Jesus. Devia ter esperado um pouco mais, vendemos barato. Amém, gente? E quinto e último lugar, quero que você fique de pé, em nome de Jesus. O diabo não quer que você saiba o seu final. O seu, não é do diabo não, o seu. Que será abençoado e próspero. Às vezes tem gente que pensa que ele está vivendo uma luta tremenda, ele acha que a vida dele inteira vai ser a luta. Porque ele não consegue enxergar um final feliz. Porque o diabo vai te focar tanto a você baixar a sua visão e enxergar só o hoje, que você às vezes perde a capacidade de enxergar o amanhã, que o amanhã tem saída, tem solução, que amanhã tem uma esperança. Nós somos o povo da esperança. Lembra o versículo que nós repetimos todos os dias aqui, todos os domingos aqui, Cristo tem em nós a esperança da glória. Nós somos o povo da esperança. Meu irmão, eu digo sempre assim, as coisas não estão bem no dia de hoje, não pense que a sua vida inteira vai ser assim desse jeito, não. Alguma coisa vai clarear, alguma coisa vai acontecer, que a gente nem imagina, nem sabe, porque Deus domina tudo, mas o seu final vai ser próspero e abençoado. É uma questão de tempo, mas o diabo não quer que você saiba o seu futuro glorioso. Ele quer que você pense que o seu sofrimento vai ser eterno, que a sua dor vai ser eterna, que você não vai sair desse passo. Você se lembra de José do Egito? Quando ele foi lançado na cova, você se lembra? José do Egito passou por uma trajetória até ser governador. Ninguém, nem os irmãos, nem ele imaginavam aonde esse moço chegaria. Ninguém. A uma prosperidade tão linda. Porque o final dele era próspero. Ele não murmurou, não lastimou, ele passou por todas as etapas, por todos os processos, porque ele sabia no íntimo que uma hora Deus iria se mover. Eu disse a semana passada, não sei se foi da manhã ou da noite, eu nem me lembro mais, mas hoje quando eu vou para o Vale dos Mananciais, que eu vou toda semana lá, que estamos com algumas situações, umas obras lá, a gente entra, sai daquela BR, a gente entrava naquela estrada de terra, que a gente até chorava quando entrava. O carro ia balançando, 7 quilômetros balançando, assim, todo mundo balançando, né? 7 quilômetros, buraqueira. 7 anos estávamos orando. Deus asfalta esse lugar. Deus asfalta esse lugar. 17 anos orando, asfalta esse lugar. Quando foi no começo do ano agora, o governador Tarcísio com o prefeito lá de Juquitiba, ele anuncia no edital do estado, a BR-57 será asfaltada. Meu irmão, agora a gente entra, sai da BR agora, a gente já entra, a gente já começa a sentir o gostinho da glória final. A estrada asfaltada, não dá nem para acreditar, belisca aí que não é possível, cadê o buraco, cadê? Não é possível. 17 anos, gente, orando, aguardando, porque nós somos o povo da esperança. Aí você anda alguns quilômetros, ainda tem um pouco de pedra, que eles estão ainda fazendo uma parte, tem um pouco que está esburacado ainda, mas a gente vai esburacar e fala assim, ó, você está com os dias contados, seu buraco miserável. Você está com os dias contados. Sabe por quê? Nós somos o povo da esperança. Jó capítulo 42, verso 10. Diz a palavra, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele estava orando pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que ele possuía. Você conhece a história. O diabo roubou tudo de Jó, os seus bens, a sua família, seus filhos, ele roubou tudo.
A artimanha do diabo é essa, de roubar. Ele perdeu tudo. Você não vê Jó se lamentando em momento algum. E quando chega no capítulo 42, ele vai dizer assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de verdade. Esperança, a esperança. O diabo queria que Jó naufragasse no meio do caminho. Vou roubar, vou tirar. Ele vai perder os animais, vai perder a sua casa, vai perder a sua BMW, vai perder a sua moto, vai perder o seu jet ski, vai perder a sua casa de campo, vai perder os seus filhos. Ele vai perder porque ele vai imaginar que a vida dele é só de perdas. Ele não vai conseguir enxergar o amanhã. Mas Jó, o homem de Deus, enxergou o amanhã. E Deus o honrou, dando a ele o dobro de bens, o dobro de filhos, porque ele perseverou até o fim. Ele sabia que em algum momento o Senhor se levantaria para trazer a sua bênção. Quem conhece a palavra, e o diabo não quer que você saiba disso. Então não importa o tamanho do seu deserto, o tamanho da sua luta, não importa o tamanho da sua prova, aguenta, suporte, vença, aguenta firme hoje, amanhã, o tempo que for necessário, porque uma hora o Senhor se levantará e a vitória virá na sua mão. Aquilo que você nem imagina virá. O diabo não quer que você saiba disso, ele quer que você se enterre no problema, no deserto, que você mergulhe no fracasso. Nós somos o povo da esperança. Se não der certo hoje, vai dar certo amanhã. Se não der certo amanhã, vai dar certo nessa semana. Se não der certo essa semana, vai dar no mês que vem. Se não der certo no mês que vem, no ano que vem vai dar certo. Não importa, em algum momento Deus vai se manifestar. Amém? Eu quero que você coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, diga assim: Senhor Jesus, eu declaro nesta noite que a minha vida é do Senhor. Eu declaro nesta noite e faço uma aliança com o Senhor, um compromisso de fé, de conhecer o Senhor através da sua palavra. Eu quero ler mais a tua palavra, eu quero entender mais a tua palavra, eu quero viver mais essa palavra, e eu quero crer que o meu amanhã será um amanhã de esperança. Em nome de Jesus, tira toda tristeza, tira toda decepção, toda angústia, tudo aquilo que porventura tem roubado a minha alegria, a minha esperança. Eu quebro hoje e eu repreendo o inimigo que tem tentado cegar o meu entendimento, roubar a minha capacidade de entender os teus planos. A partir de hoje, eu me levanto e eu digo que eu não serei destruído, porque eu terei conhecimento da tua palavra. Eu vou me aplicar nessa palavra, eu vou comer essa palavra, e eu serei fortalecido pela força do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro vitória na minha vida, as promessas descendo na minha vida. Em nome de Jesus, a minha casa sendo abençoada, os meus negócios sendo abençoados. Em nome de Jesus de Nazaré, eu me levanto em fé e declaro isto na autoridade do nome daquele que vive, daquele que reina, Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Pega essa palavra, aplica essa palavra, vive essa palavra, que Deus vai te honrar. Amém? Eu não conheço todos que estão aqui, e eu gosto muito de fazer um convite, que é um convite muito especial, porque se hoje eu estou aqui, se hoje eu sou filho de Deus,
É porque um dia alguém do altar me viu no meio de uma multidão. Eu estava no meio da multidão e alguém me viu e fez um convite aberto a todos. Que quem quisesse entregar a sua vida a Jesus Cristo levantasse uma das mãos. Eu me lembro que eu estava no meio de uma multidão como esta. E aquela palavra ardeu no meu coração. Eu estava tão longe de Deus, com uma vida tão sem sentido. E quando aquele pastor fez o segundo convite, eu levantei a minha mão e chorando, eu fui para o altar, entreguei minha vida para Jesus e nunca mais saí desse caminho. A minha vida mudou, se transformou. Talvez você esteja no meio de uma multidão dessa pela primeira, segunda, terceira vez e você nunca entregou sua vida para Jesus. Hoje pela manhã tivemos pessoas entregando o coração para Jesus, como foi lindo ver o Espírito Santo tocando nos corações. E talvez você precisa tomar uma decisão hoje, uma decisão por Jesus. E se você entrou aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, e você nunca levantou a sua mão e disse, eu quero, com a sua convicção, eu quero ser filho de Deus, eu quero entregar meu coração, minha vida para Jesus. Aí mesmo onde você está no seu lugar, levante uma das suas mãos, porque eu quero orar com você. Eu quero te ajudar, como o pastor me ajudou no passado. Eu quero te ajudar a você ter a maior experiência da sua vida, entregar o seu coração a Jesus. Ou talvez você entrou aqui e estava tão longe do Senhor, já se converteu no passado, já entregou sua vida a Jesus no passado, e por alguma razão, você se afastou, distanciou, e precisa voltar hoje para o Evangelho. Se alguém aqui assim também, levante uma das mãos, porque eu também quero orar por você. Eu quero fazer uma nova aliança por você, em nome de Jesus. Amém? Alguém que precisa tomar essa decisão? Todos de casa? Todos de casa? Então diga assim, graças ao bom Deus, eu já sou de Jesus Cristo. Ele é meu e eu sou dele. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Pode se assentar.